Em Josué, capítulo 24, versículo 14, 15. O 15, somente o 15. 14 e 15. É a renovação da aliança. Josué 24? 24, 14, 15. Tá bom. Sim. Pode estar lendo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, além do rio e no Egito. Servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. E escolhei hoje a quem servais, e aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Aqui, Josué estava, antes da morte dele, né, incentivando o povo a fazer uma nova aliança, renovar a aliança com o Senhor, né? E ali ele estava incentivando a eles a se aproximarem de Deus. Ali, nesse texto aqui todo, que eu não vou entrar, mas todo mundo já sabe, entende? Que ele fala dos deuses no passado, que eles, né, serviam os deuses e teve a libertação. Enfim, Josué estava querendo aproximar o povo, levar novamente a fé, renovar eles a fazer uma nova aliança com o Senhor. Mas o que eu quero ver aqui com os irmãos, o que me chama mais atenção nesse texto aqui, não é nem tanto essa parte, é onde ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué ali, ele se colocou na frente como líder da sua casa. Ele não falou, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Ele falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele se colocou como líder da sua casa, como líder. Ele não botou aqui que primeiro a casa dele serviria, a minha casa servirá ao Senhor. Então, ele se colocou na frente. Ele se colocou na frente, na liderança da sua casa, na liderança de tudo que ele fazia, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. É verdade. Né? Então, o que nós tiramos disso aqui para nós, desse texto aqui? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim nós temos que ser também com a nossa casa, com a nossa família. A gente tem que se colocar à frente na liderança. Se nós declarando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não a minha casa servirá ao Senhor, que eu entendo aqui que é diferente. Quando a gente coloca um eu, a gente está se propondo a fazer uma aliança com o Senhor. Firmar o propósito da nossa vida com o Senhor. E se nós façamos isso, a gente temos muito mais chance de nossa família ser alcançada. Aqueles que não estão, a gente temos que perseverar orando, pedindo ao Senhor que eles possam entender o chamado que o Senhor tem na vida deles. Mas para isso, eles têm que ver um líder, um exemplo. Vamos assim, até uma criança, ela consegue levar uma família para a igreja. Eu falo isso de experiência, porque eu tenho um sobrinho, que a minha família hoje em dia é toda dentro da igreja, mãe e pai, mas ele foi pequenininho, com 5 anos, ele chorou que queria acompanhar a vizinha, e hoje em dia ele, antes, muito pouco tempo, a família tudo foi atrás, levada por ele. Então foi pai, mãe, irmão, são tudo cristãos, através de um pequeno menino. Então o Senhor usou ele para levar, vamos botar aí uns 10% de levar uma família, uma criança consegue. A mulher também tem seus porcentagens de levar uma família. Tipo, eu estou na igreja, eu falo de Jesus para minha família, e eu estou buscando, eu tenho também uma porcentagem de levar a minha família e outras pessoas também para a presença do Senhor. Mas quem tem mais chance ainda é o homem, porque o homem é o cabeça. O homem no seu lar,
ele é, a mulher vem no segundo plano. Eu penso assim, a autoridade maior vem do homem, do marido. Se não é o marido, é o filho, mas se tem um filho, está buscando a Deus, aquela autoridade vem dele. Então, o homem tem mais chance ainda de colocar sua família no altar, dentro da igreja, na casa do Senhor. E ele tem que estar assim, os exemplos de Josué é renovando as suas alianças, orando, buscando pela sua família. A gente não podemos receber a nossa família que não conhece ainda Jesus, não aceita, tão coração endurecido, está difícil. A gente se aproximando do Senhor, Ele vai amolecendo, a gente consegue. A gente consegue se a gente estiver no querer, no centro da vontade de Deus, e foi Ele a prioridade, a gente vai conseguir, a gente vai insistindo, insistindo, não é com força, com violência, maltratando os nossos. É falando com carinho, porque muitas vezes a gente fala e eles estão tão endurecidos que parece que a gente está jogando palavras ao vento. Mas se a gente perceber e voltando sempre naquela mesma tecla, uma hora eles mesmo soltam aquilo que eles já ouviram. Também tenho essas experiências de eu ficar falando de Jesus pelejando e depois eu vejo os meus citar aquilo que eu passei para eles. Então, na minha casa, como liderança, para tentar pela minha família, sou eu. Eles mesmos falam, você é coluna. Eu falo, mas a coluna, ela precisa estar de pé. E é por isso que eu busco, eu não conto com vocês. Eu falo para os meus, né? Eu não estou contando para ter minhas forças, contando com vocês, porque é individual. A gente buscar o Senhor é livre-arbítrio. Você não é obrigado a buscar, porque eu sou mãe, porque eu sou tia, porque eu sou vó, mas a minha obrigação como líder e como confiança no Senhor, pela minha família, é perseverar. É orar, clamar e pedir, e não desistir de nenhum deles. Amém. Não voltar atrás. Para isso a gente temos que estar buscando, fazendo a nossa parte. Glória a Deus. Senhor, eis-me aqui. Senhor, me ajuda. Senhor, olha lá os meus. Mas primeiro, olha a mim também, Senhor. Não deixa que eu caia, que eu esteja de pé. Para mim poder abençoar. Glória. Porque cada palavra que a gente leva do Senhor para cada alma, a gente está abençoando. Amém. A gente está mandando bênção. Né? Porque a gente está querendo buscar aquela vida. Então, o Senhor, Ele quer o quê? Que a gente estejamos preparados constantemente, vigilante, renovando sempre a nossa aliança com o Senhor. Assim como Josué estava renovando a aliança com aquele povo, nós, cada um de nós, temos que renovar a nossa aliança cada dia com o Senhor. A cada dia, para que nós possamos ganhar cada dia mais força. Que se a gente não buscar com intensidade, com todo fervor, a gente acaba deixando ficar de lado. A gente vai ali, ora um pouquinho, eu já orei, já falei com o Senhor hoje, mas tem aquele momento que a gente tem que entrar numa guerra, numa batalha conosco mesmo. Não aceitar a fraqueza espiritual, não aceitar o desânimo, não aceitar pensamentos que venham querer tirar a gente da presença, porque nós somos a família do Senhor. Amém. Né? Então, a nossa família tem que estar alicerçada, firme com o Senhor. E para estarmos firmes é onde? Na palavra, buscando do Senhor. Não é só dizer, eu estou aqui na igreja, mas se a gente não estiver realmente buscando a palavra e ter palavra para dar para os nossos, como que a gente vai conseguir ganhar eles? Se nós não ganharmos nós mesmos. A gente tem que ganhar a nossa vida também, não é achar que já estamos aqui, que estamos ganhando, não. Porque a gente somos frágeis. Na verdade, a gente somos fracos. Se nós estivermos deixando as coisas enfraquecer, saímos do controle, sair do lugar. Aí nós enfraquecemos, somos ser humano. Mas se estivermos buscando o Senhor mesmo com toda a força, toda a intensidade, a gente se afirma. O vento vai lá, volta cá, balança, a gente não inverte e não quer. Amém. Porque Ele está conosco. Amém? E é isso que eu quero passar para os irmãos, que a gente fique firme pela nossa família, não vamos abrir mão, não vamos baixar a guarda.
Nós vamos guerrear e nós temos que chamar eles, sim, sabe o quê? Ler a Bíblia com a gente, ou se eles não quiserem ler. Vem cá, você conhece o versículo? Então, deixa eu passar aqui para você. A gente passar um versículo para eles, se cantar com aquilo. Amém. E pedir, Espírito Santo, entra com esse versículo nesse coração. Aleluia. E a gente, às vezes, está fazendo isso, está despercebido, não está fazendo. A missionária Filomena, né, que sempre fala que tem que pegar seus filhos, orar com eles. O pastor também já falou muito isso aqui. De sentar, orar, a família, e senão como é que eles vão aprender se a gente não incentivar? Tem que buscar. Eu pego lá a minha filha, eu sempre uso a Alessandra, que ela sempre foi companheira de igreja assim, e eu vi que o inimigo tenta, porque ela tem um domínio na palavra também. Ela, a hora que Deus resgatar de volta para a sua presença, ela vai ser, sabe, aquela cristã que vão falar assim, ela é chata. De tão que ela é, perseverante e assim, ouvinte da palavra, ela ama a palavra. Amém. Então, às vezes eu chamo ela, Alessandra, vamos ler, e ela fala, se vê a Alessandra falar versículos bíblicos, as coisas que ela fala, tem muitos que estão na igreja que não falam, então eu não perdi a minha esperança, principalmente nela, porque é o caminho que eu estou vendo que está mais fácil. Amém. Ela falando de Jesus do jeito que já está falando para os outros. E eu vou ver a minha família assim, renovada, restaurada, uma família construída nas mãos do Senhor, porque eu não vou abrir mão e eu sei que a minha igreja também não vai abrir a mão de cada um dos seus, né? Amém. Glória. Então vamos perseverar. Meu filho, o pastor, continua nessa força com o Eric, a irmã Maria com o Gustavo, né? Missionário Filomena com os seus filhos que ainda estão fora, eu com os meus, Gustavo, o Arthur e já mulher, João também está aqui, mas fica ligadinho com a sua família, eu sei, contigo, e Deus vai resolver a tua causa, tá? Não desiste não, continua, fica em cima, que a vitória já é tua, em nome de Jesus. Eu quero chamar o pastor com a oportunidade para estar adorando o Senhor. Amém, pessoal? Vamos estar adorando o nosso Senhor. Eu quero estar chamando o Arthur para estar me ajudando, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero convidar os irmãos, vamos nos alegrar na presença do Senhor Jesus. Amém? Esse louvor, ele vai falar sobre o desejo que há no coração de Deus, de encontrar em nós um coração, né, voltado a Ele. Amém? Nós sabemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele fazia a vontade de Deus. E o que o Senhor ele mais busca hoje são pessoas que estejam dispostas a querer fazer a vontade dele. Amém? Então vamos estar adorando nosso Senhor Jesus? Pode estar colocando em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode aumentar aí. Ô glória! Quem souber, adore conosco nessa noite. Aumenta mais um pouquinho. Glória. Minha alma anseia teus braços, meus olhos desejam teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, que joias eu vim adormecer, e já me vesti pra te encontrar. Todo mundo conosco. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem ter lutado teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me. O quê? Pois tenho fome do teu amor.
Senhor. De novo, todos. Minha alma anseia teus braços, teus olhos desejos teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença, de joias eu me adormei. Eu já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Declare para o Senhor nesta noite e diga para Ele o quanto Ele é importante para a tua vida. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro, não posso ficar um segundo sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Sacia-me, Senhor, sacia-me, sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, sacia-me, pois tenho sede de ti. Sacia-nos, Senhor, sacia-nos, ó Pai. Declare assim conosco: sacia-nos, Senhor, a fome a qual nós temos de ti, a sede ao qual nós sentimos de ti, Senhor. Sacia a nossa alma. Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai. Nós exaltamos e agradecemos o teu santo nome, porque nós sabemos que sem ti, Senhor, nós não seríamos nada. Abençoa, Pai, a tua igreja, em nome de Jesus. E dê uma linda salva de palmas ao nosso Senhor. Oh, glórias, e vamos continuar adorando e exaltando o nome dEle. Oh, aleluia. Nos ajude, igreja.
Conosco. Se olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. O quê? De bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Todo mundo. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Peça a Ele nessa noite que o teu coração possa ser sensível à voz do Senhor e obediente à sua vontade. Tudo olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual. Todo mundo. Meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os meus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os teus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Recebe o nome dessa oportunidade, em nome de Jesus. Glória. Aleluia, louvado. Minha mãe vai pegar. A moça de cabelo.
Benedito Aguinaldo, com a oportunidade. Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Glória a Deus. Provérbios 7. Provérbios 7. Filho meu, guarda minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos e vive a minha lei. Como menina dos teus olhos. Amém? Amém. Senhor Jesus. Aqui, ele manda guardar a palavra dele, esconder dentro de ti os mandamentos. Porque devemos estar preparados para a vida dele. Está próximo, porque para a gente estar sempre buscando e falando desse amor ao próximo, porque muitos ainda precisam desse amor, do amor de Deus. E com a palavra você vai ganhar muitas almas, porque a palavra do Senhor que Ele deixou é uma palavra que às vezes você precisa só de um versículo. Um abraço. Às vezes precisa escutar a palavra do Senhor para que você venha ser renovado, para que você venha saber que Deus existe. Às vezes eles usam uma criança para falar contigo e você não está dando nada por ela, mas uma criança às vezes está falando e você não está dando ouvido, mas a criança ela está sendo usada por Deus. A gente precisa buscar sempre a palavra do Senhor, guardar os mandamentos e fazer a diferença mesmo. Glória a Deus. Porque a diferença é você estar sempre preparado, todos os dias na palavra necessária e santificar. Amém. Glória a A Deus. santificação é para todos, mas quando a gente fala para santificar, muitos falam, ainda estou novo demais. Não, ainda não está no tempo. Não, vamos esperar mais um pouquinho. Aí tem aquela música, espera só mais um pouquinho, né? Aí quando for ver, Jesus volta e a gente fica para trás. Amém. Tá? Deixa essa palavra para nós. Glória a Deus. Aleluia. Senhora, uma igreja que pode ser de Deus, amém? Amém. Gente, eu estava falando com o pastor antes de começar o culto. A palavra é um pouquinho pesada, né? Mas A palavra é. foi o que Deus, É a gente que está foi o pesando. que Deus quis. Cheio de. Amém? Não, a palavra é. A gente está cheio de carro pesado demais. Atos, capítulo 5. Amém? Amém. Vai falar sobre Ananias e Safira. Eu acho que todo mundo conhece, né, essa história? Amém. Glória a Deus. Mas aqui tem muitas lições importantes, amém? Amém. Que toda a palavra do Senhor, ela tem um proveito, amém? Pode ler. O texto diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. Então, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração?
não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços acharam-a morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviam estas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu ler esse texto, gente. E aqui vai falar algumas coisas muito importantes que a gente precisa prestar atenção na nossa vida, né? Que é o seguinte: esse texto aqui vai falar de 2 pessoas, né? Um homem chamado Ananias com a sua mulher chamada Safira. E esse casal, eles queriam, creio eu, né, serem notados pelas pessoas. E por conta disso, o que eles fizeram? Eles usaram de engano. Amém? E uma das coisas que a gente aprende na palavra de Deus é que a gente não pode usar de engano para tentar sermos vistos ou sermos reconhecidos. Nós temos que fazer tudo com honestidade. Não é verdade? E quando a gente vai ler um texto anterior, vai falar sobre um homem chamado Barnabé. E vai falar que o que acontece? Barnabé, ele era um homem bondoso, né? Ele era um homem que tinha amor em seu coração e depositava grandes quantias, mas para ajudar a obra de Deus, com a intenção de quê? De ajudar na obra, de ajudar as pessoas. Amém? Porém, Ananias e Safira, eles tinham uma visão completamente diferente. Eles tinham uma visão de querer reconhecimento. E por causa disso, eles usaram de engano, né, para tentar obter isso. E qual que foi o resultado? A morte. Física e espiritual. E aí que está o perigo, porque eles não enganaram somente os apóstolos. Mas eles enganaram aquele que estava usando os apóstolos, que era quem? O Espírito Santo. Né? Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que parar para analisar um pouco, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo contra alguém, que a gente está fazendo contra Deus, né? E foi isso que esse casal aqui acabou fazendo. E como eles eram um casal, eles eram uma família. E qual que foi o resultado dessa família? Destruição. Por causa de engano. Então, no nosso lar não pode haver engano. Amém? Não pode haver mentiras. Amém? A gente tem que sempre ser sincero um para com o outro e para com Deus. Amém? Porque dele a gente não pode esconder nada. É porque ele te conhece da cabeça aos pés, ele te conhece. Ele te conhece inteirinho. Até do avesso. Até do avesso, exatamente. Igual você falou.
Ele conhece o que você está pensando, ele conhece coisas que você mesmo não sabe que você tem. Não conhece, é verdade. Hã? Conhece melhor do que você. Às vezes Deus enxerga um probleminha que nem você sabe que você tem. Amém? Então, que nós possamos ser pessoas mais sinceras com Deus, amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dá. Vamos louvar, vamos louvar. A gente vai Eu viver. quero convidar eu mesmo para estar louvando. A gente vai vigiar. Tá sendo. Tá certo. Alô? Vamos adorar o Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar. Amém. Glória a Deus. Glória. Minha vida hoje não imagina o que existir. Nem das vezes que pensei em desistir no campo de batalha. Tenho medo no meu coração por não enxergar minha frente a solução. Só que eu não neguei que nesta guerra o meu general estava dizendo que não temas,
Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Por Deus. estar conosco todo dia, Senhor. Diz, irmão. Oi, pode tirar. Você não tira não? Quero. Quer que eu tire? Aleluia. Amém, pessoal? Glória a Vamos Deus. nesse momento estar tirando as ofertas, os dízimos, aquele que está disposto a abençoar a casa do Senhor nesta noite. Fique à vontade, o presbítero Aguinaldo vai estar passando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não, que nós venhamos fazer tudo com amor e com alegria. Amém, Jesus. Amém? Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Nesse momento, levanta suas mãos, vamos estar orando. Soberano e eterno, graças te damos, Senhor, por mais um dia podermos estar na tua presença, podemos adorar o teu nome, poder, Senhor, meu Pai, ouvir a tua palavra. Nesse momento, Senhor, queremos também colocar diante de ti, Senhor, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, a nossa vida, Senhor, meu Pai, sentimental. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoa todo aquele que vai ofertar e dizimar, todo aquele que tem, Senhor, meu Pai, de alguma forma, Senhor, meu Pai, contribuído para que a tua obra, Senhor, meu Pai, permaneça firme em nome de Jesus. É o que nós pedimos. Amém e amém. Pode estar depositando nesse momento ainda, com a mesma alegria, vamos estar orando pela missionária. Pode vir à frente, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos estar orando por ela e vamos ficar ligadinhos para o Papai do Céu falar com a gente, amém? Oremos, soberana e eterna, que também está sendo a tua filha, Senhor, a missionária Filomena, a qual nessa noite, Senhor, meu Pai, foi escolhida por ti para trazer a tua poderosa palavra. Que o teu Espírito Santo possa guiá-la, Senhor, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa iluminá-la, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos, Senhor, meu Pai, ao recebermos a tua palavra, Senhor, meu Pai, ministrada por ela, Senhor, possamos sair daqui, meu Pai, transformados para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós pedimos. Amém. Vamos receber em nome do Senhor. Amém. Eu sou da nova igreja que é Santa Paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Quem está feliz nessa noite? Amém. Glória a Deus. Estamos felizes, alegres, porque até aqui o Senhor nos ajudou, né, igreja? 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. Isso. Segunda Samuel 21, 10. Amém? Aleluia, glória a Deus. Diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de silício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, e nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e dos moradores de Jabes, Gileade, os quais os furtaram da rua de Betsan, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboa. E fez subir dali os ossos de Saul, de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de seu pai. Quis e fizeram tudo o que
o rei ordenara. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Amém? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa oportunidade, mais uma vez, Senhor. E eu te peço que não seja, meu Pai, aquilo que eu queira falar, mas tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, Pai. Prepara nossos corações e nos ajuda, meu Pai, a aceitar a Tua palavra e colocar em prática na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra fala de uma mulher, né, que ela não desistiu, né, de proteger os seus filhos, ainda que eles estavam mortos. Aqui nos ensina uma lição. Essa palavra fala de algo que estava acontecendo, algo, né, que por desobediência de Saul, né, eles estavam vivendo, né, uma miséria, porque Saul tinha desobedecido a Deus, né? Saul tinha afrontado o povo que não era para ele afrontar, né? E aí, por o erro de Saul, veio, né, a fome, veio a destruição na vida do seu povo, do povo de Deus. E aqui a palavra, se nós começarmos a ler no começo, diz que Davi, ele foi consultar a Deus porque aquilo tudo estava acontecendo. E aí Deus falou, né, a causa daquilo, que era a desobediência de Saul. Por isso estava acontecendo tudo aquilo. Porque nós sabemos que todas as vezes que o povo de Deus ele desobedece às ordens de Deus para fazer a tua vontade, não a vontade de Deus, vem, né, a cobrança, vem o julgamento, vem. Então, Davi, né, foi e fez o quê? Procurou, né, aquele povo, deixa eu ver aqui o nome aqui, gibeonitas, para saber, para fazer algo, né, para mudar essa situação. E aí o que acontece quando Davi ele procura os gibeonitas? Ele fala assim: disse, pois, Davi aos gibeonitas: que queres que eu vos faça? E que satisfação vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhes disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoas alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? Disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. E os seus filhos se nos deem 7 homens, para que nos enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul.
Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, e Mefibossete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meoladita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros do princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aiá, tomou o pano de silício e estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém, igreja? Então chegou, até Rispa. Eu li para a gente entender melhor, amém? Porque não é uma palavra que é muito lida e nem muito pregada. Aleluia, glória a Deus. Mas o que me chamou a atenção nessa palavra, e o que nos chama a atenção nossa nessa noite, nós que somos pais, que somos mães, que buscamos, que oramos pelos nossos filhos, é que aqui essa mulher nos dá uma lição. Ela nos mostra a importância da insistência. Aleluia, glória a Deus. A importância da perseverança. Essa mulher, ela teve os 2 filhos mortos. Ela tinha, aleluia, glória a Deus, os 2 filhos. Essa palavra diz que ela era uma das mulheres de Saul. E Saul morto, também morto. E agora essa mulher tem 2 filhos. E esses 2 filhos também são mortos. E essa mulher, ela não tem mais ninguém. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo que essa mulher tinha era 2 filhos. E os seus 2 filhos foram tirados. E ela não podia nem sepultar esses filhos, porque eles foram colocados lá e não podiam tirar de lá. E essa mulher, a palavra de Deus diz que essa mulher, ela passa dias e noites protegendo os corpos dos seus filhos. A palavra de Deus diz que aquela mulher, ela não deixava de dia as aves descer para se alimentar dos corpos dos seus filhos. E à noite, com um cheiro forte que atrai, as feras, ela também cuidava para que as feras não comessem, se alimentassem dos corpos dos seus filhos. Você imagina? Aí eu fiquei imaginando, eu estou com essa palavra desde ontem, eu ficava imaginando, e eu fiquei imaginando. Imagina aquela mãe ali vendo aquela cena. Porque os corpos já estavam em decomposição. Mas ela continuava ali. Imagine o mau cheiro, a carniça que estava ali. E ela ali, ela não desistiu, ela lutava ali com toda a tua força para não, atacarem os seus filhos, mesmo mortos, os corpos estavam ali. Aquela mãe ali, como uma fera,
comprometida, sabe quem é? Essa mulher, ela fazia isso tudo, ela fez isso tudo pelos filhos dela que já estavam mortos. E muitas das vezes o que nós, mães, pais, temos feito para proteger os nossos filhos. Aleluia, glória a Deus. Porque muitas das vezes as aves estão vindo destruir nossos filhos, né? Atacá-los, para matá-los. E o que nós estamos fazendo? Eu falo isso espiritualmente. Porque muitas das vezes nós achamos que estamos fazendo muito, ou que estamos fazendo o suficiente, mas essa mulher nos mostra e nos dá uma lição. E nos desperta que nós não estamos fazendo o suficiente. Nós precisamos nos despertar. Aleluia, glória a Deus. As aves rapinas estão todo o tempo rondando sobre os nossos filhos para tragá-los, para devorá-los. E muitas das vezes até dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. E nós estamos dispersos. Nós estamos distraídos. Essa mulher nos dá uma lição porque ela não se distraía nem um segundo. Porque um segundo que ela se distraísse, ela vai... O que aconteceria? Porque você imagina, a ave, ela vem no impulso, né? Ela podia vir pegar, mas ela não ficou. Imagina, e não foi um dia, foram dias e noites, incansáveis. Aleluia, glória a Deus. Rispa ali. Ela não desistiu. Ela perseverou. Até um dia que chega até Davi a notícia que havia uma mulher que estava ali dia e noite, tomando conta dos corpos dos seus 2 filhos. Aleluia, glória a Deus. Quando Davi, ele ouve isso, ele manda uma ordem para recolher todos aqueles ossos que estavam ali. Então você vê como que estava a situação. Não só dos filhos de Rispa, mas de todos que estavam ali, enterrar. Aleluia, glória a Deus. A atitude daquela mulher chamou a atenção do rei. Aleluia, glória a Deus. E aí Davi manda uma ordem para recolher todos os ossos e enterrar. Aquela mulher teve a perseverança dela. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nos dá uma lição. Aleluia, glória a Deus. E nós temos, né, na palavra de Deus, quando fala da mulher que foi até o juiz para o juiz julgar sua causa, mas o juiz não queria porque ele era iníquo e ele não queria fazer, mas aquela mulher perseverou também. E a palavra de Deus diz que o que aconteceu com aquela mulher? O juiz, ele querendo ou não, ele julgou a causa daquela mulher. Por quê? Porque ela perseverou indo até o juiz. Aí você vê como uma história vai ligando a outra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ela perseverou. Como risca. Aleluia, glória a Deus. Ela teve os corpos dos seus filhos enterrados.
aquela mulher teve a sua causa julgada. Louvado seja o nome do Senhor. E tem muitas outras histórias que você vê que a perseverança, ela não desistiu. Aquela mulher cananeia que foi até Jesus e que o que acontece? Tentaram impedir. A multidão tentaram impedir. Mas ela perseverou. Ela se humilhou. E ela perseverou. E o que aconteceu? O milagre dela aconteceu. Porque a filha dela foi curada. E nós, a nossa perseverança, nós não vamos ouvir, nós não vamos receber, nós não vamos ver o milagre. Aleluia. Vamos perseverar, igreja. Porque todo aquele que perseverou, aleluia, glória a Deus, recebeu. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que nós precisamos é o quê? Perseverar. E cuidar para que as aves rapinas, elas não venham tragar aquilo que nós amamos, aqueles que nós amamos, igreja. Aleluia, glória a Deus. Porque há muitas aves rapinas, né? Hoje nós temos a mídia aí, né? Que a gente vê tanta coisa aí que são aves rapinas destruindo nossas crianças, nossos jovens. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reagir, nós precisamos perseverar, nós precisamos estar atentos como a Lispa estava. Ela estava todo o tempo atenta, de olho nas aves, rapina e nos animais. À noite. Aleluia, glória a Deus. E ela não deixou nenhum deles atingir, atacar os corpos dos seus filhos. Aleluia, glória a Deus. É um despertar para nós hoje. As aves rapina, elas não podem entrar dentro do nosso lar. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos dar essa brecha para elas. Nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar orando dentro do nosso lar, repreendendo todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Porque dentro da nossa casa, do nosso lar, Satanás não pode entrar e fazer o que ele quer. Porque o nosso lar, nossa família é do Senhor Jesus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se alertar com isso. Com as aves rapinas e os animais ferozes, para que eles não venham destruir a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, os nossos filhos. Aleluia, glória a Deus. Vamos nos despertar, igreja. Essa mulher nos dá um despertamento muito grande. Aí eu fiquei pensando, gente, quase não se prega essa palavra, mas precisamos falar mais, pregar mais dessa perseverança aqui. Porque às vezes nós lemos a Bíblia e passamos despercebido, aí vem algo assim que nos desperta, aí quando nos diz, gente, quanto ensinamento, quantas coisas nós aprendemos com essa palavra, quanto despertamento hoje para o nosso dia hoje, né, que nós estamos vivendo, né, momentos difíceis, que em todo o tempo as aves rapinas estão ali, ó, em volta, fazendo de tudo para destruir a nossa família, o nosso lar. Nós precisamos ficar despertados, acordados. Não é momento de nós adormecermos. Aleluia, glória a Deus. Nós não podemos adormecer. Nós temos que ficar alerta, desperto. Porque em todo lado, em todo canto, nós estamos vendo coisas terríveis acontecer.
dentro do lar, dentro de família. E muitas das vezes nós estamos distraídos e achamos que não pode acontecer na nossa. Mas se nós não vigiarmos, não ficarmos como essa mulher vigilante, pode acontecer sim. Mas Deus, Ele nos ajuda. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá um despertar. Ele está a todo momento a nos sacudindo, nos despertando com a sua palavra em todos os lugares. Amém? Que nós venhamos colocar essa palavra, guardar nela e meditar nela, e venhamos nos despertar, igreja, todos nós. Amém? Todos nós. O momento que nós estamos sem nada para fazer, eu estava até conversando hoje com o Arthur Neto sobre isso. O momento que nós estamos sem nada para fazer, vamos pegar a palavra e vamos nos alimentar dela. Aleluia, glória a Deus. Porque ali só tem coisas boas para nós aprender. Agora isso aqui tem muita perdição aqui. Muita perdição. Às vezes você entra aqui, você liga, coloca um louvor ou uma pregação. Daqui a pouco, até isso, igreja. Daqui a pouco vai para um comercial, um anúncio. E aí você clica ali, quando você vê, você está lá. Aonde? Dando brecha para as aves de rapina entrar. Aleluia, glória a Deus. Que nós venhamos, o tempo que nós temos, nós venhamos pegar a palavra ao invés do celular. Amém, igreja? Porque assim nós vamos ficar despertados, nós vamos ficar alertos àquilo que está acontecendo. Porque quando você está buscando mesmo, você está estudando a palavra e você está se consagrando, qualquer coisa, qualquer armadilha do inimigo que começa a tramar, você sente. Você sente alguma coisa errada. Tem. E aí, Deus te mostra, Deus te revela, Deus te fala. Mas se nós continuarmos distraídos com as coisas, com essas coisas, o inimigo vai entrar, vai fazer o estrago dele e vai sair rindo da nossa cara. Então vamos vigiar, igreja, vamos vigiar, vamos orar. Nós temos na nossa casa, né? Lá em casa, eu, Aguinaldo e Arthur, a gente, os três são cristãos, né? Mas, assim, se nós temos pessoas que não é evangélicas, né? Não estão na presença de Deus, na nossa casa, nós precisamos, o que? Nós orar, interceder, clamar. Porque aqueles que não estão, se nós buscarmos e clamarmos, eles também vão ser alcançados. Aleluia, glória a Deus. Porque se o meu lar é abençoado, todos que estão ali dentro, eles vão ser abençoados também. Aleluia, glória a Deus. Porque não tem como. Aleluia, glória a Deus. Oração, igreja. Clamor dentro de casa. Aleluia, glória a Deus. Lá em casa, graças a Deus, a gente ora junto, porque os três, né? Tá no mesmo propósito, no mesmo espírito. Até assim, tem hora que na hora de orar, outro dia eu falei lá em casa, vamos ficar ligados, porque na hora que a gente vai chamar um outro para orar junto, para a gente depois ir dormir, às vezes levanta uma coisa assim, sabe? Para ter o quê? Para ter uma discussão, alguma coisa assim, para poder a gente não cumprir o propósito. Aí fala, quantas vezes aconteceu
te vi. Eu já te vi. É você que faz isso? Para não, a gente não orar, quebrar esse propósito de orar junto. Então agora, aí eu falei, vamos vigiar os três. Se um ficar nervosinho, o outro fica quieto. Vai repreendendo, e vamos dar mão, vamos orar. E é assim, ele sabe por quê? Porque o diabo, ele está ao derredor. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor. E ele não quer. Então, uma discussão qualquer abre uma brecha. Entendeu? Abre uma brecha. E nós não podemos deixar que ele entre nessa brecha. Que ele venha essa brecha. Nós temos que vigiar. Então vamos vigiar. Todo mundo e vamos continuar fazendo aquilo que é o propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Oração na família, oração com a família. Ah, fulano não quer orar, então eu vou orar com quem quer orar comigo, né? E daqui a pouco, Deus vai tocando e vai alcançando cada um que estiver ali, em nome de Jesus. Porque o nosso lar, nossa família, os nossos filhos é herança do Senhor. Glória a Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Então vamos ser perseverantes, igreja. Não vamos desistir. Vamos continuar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, pessoal? Louvado seja o nome do